dos agentes econômicos, que se nós fôssemos explotar aqui, ficaria bastante ilegível para os senhores. Mas são 410 usinas produtoras de etanol, 18 centros coletores ativos e inativos, 357 bases de distribuição que movimentam o etanol, 34 mil postos, 34.200, um pouco mais de 200 postos, revendedores com tancagem para etanol. Isso distribuído no país de dimensão continental, como é o Brasil. Aqui um dado interessante da logística da infraestrutura de abastecimento de etanol. Os senhores percebem que, nessa pizza, enquanto os números em azul são expressão da média de transporte de cargas no Brasil, um dado uma instituição de transporte em nosso país, eles, portanto, são a média do transporte de cargas, enquanto a média do transporte de cargas no Brasil é de 24% feito pela ferrovia, no etanol é apenas 0,01%. Diferentemente aqui, enquanto a média do transporte de cargas no Brasil é 59% feito por rodovia, no etanol é de cerca de 84%. Logo, há uma supremacia do transporte rodoviário no transporte de etanol em nosso país, com todas as consequências de custo, consequências ambientais que deriva desta realidade de logística do transporte. Aqui, nós estamos expressando, esse aqui é uma lâmina, assim como outras que eu vou citar adiante, de um trabalho muito interessante, contratado pelo IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a COPEAD. É um estudo que já tem algum tempo, né, 4 anos aproximadamente, mas ele é bastante interessante. Do que eu tenho conhecimento, é o último estudo feito sobre logística de abastecimento no Brasil. O modal rodoviário ele está presente nessas atividades, na coleta, na transferência, na coleta em 100% ele é rodoviário, na transferência das bases primárias para as bases secundárias, 12% é feito pelo rodoviário, 100% na entrega para a indústria, para grandes consumidores e postos revendedores, né? Então, como se pode ver, de fato, há uma supremacia do transporte, do modal rodoviário na logística de abastecimento do etanol. Aqui me parece uma lâmina bastante interessante, com dados, os números são pequenos, quem está daí, não sei se consegue ver quem está mais lá no fundo, mas uma capilaridade extraordinária que permite o abastecimento estável do etanol no Brasil. Aqui, estado por estado, né, as usinas produtoras, então nós chegamos a um número de 410 usinas produtoras, com a supremacia de São Paulo, 195 unidades produtoras de etanol, os centros coletores, que são 18 ativos e inativos, 357 bases de distribuição espalhadas assim no país. São Paulo, mais uma vez, tem aqui a supremacia com 96, e o número já referido de 34.203 postos de abastecimento, sendo que 92% dos revendedores nacionais abastecem com etanol. Portanto, é um programa que tem a confiança do agente econômico, e esta logística possibilita que o usuário, né, com seu veículo, possa ter a disponibilidade do etanol em qualquer parte do Brasil, né? Quer dizer, se ele viaja do extremo norte do país ao extremo sul, né, a despeito das distâncias bastante acentuadas, né, de um país como o Brasil, o usuário, né, com seu veículo, se ele precisar de ser abastecido com etanol, ele encontrará um posto de revenda com o combustível à sua disposição. Aqui, que é a terceira parte, já caminhando para a conclusão, o que nós consideramos
a eficiência da logística, né? Então, a eficiência e a ineficiência, né, da logística no nosso país. Então, deficiências na área de infraestrutura de transporte, né, quer dizer, um acento muito grande no transporte rodoviário, poucos dutos, pouco transporte ferroviário, né? Gera impactos na logística de combustíveis, que, por sua vez, vai afetar os preços e a economia do país, né? E afetar também a rentabilidade dos negócios. Essa também é uma contribuição do trabalho contratado pelo IBP, nos parecia ser muito interessante para ser mostrado aqui, quer dizer, os custos logísticos, né? Os custos operacionais das bases representam, em média, 0,25% do faturamento das empresas, variando de 0,18% a 0,36%. Então, essa é a representatividade no total dos custos logísticos. 10% dos custos logísticos estão nas bases, 23% para carregar os estoques e 67% do custo de logística é arcado pelo agregado transporte na matriz de custo logístico da empresa. De maneira que ele vai representar 1,6% em média no faturamento da empresa e um total de 2,4%, no que se refere a transporte, 1,6%, e um total, em média, de 2,4% no faturamento bruto das empresas. Esse é um dado que provavelmente pode estar defasado, porque ele é um dado de 2005, mas, de toda maneira, me pareceu interessante trazer o conhecimento dos senhores, àqueles que ainda não conhecem essa realidade, dado que é um dos itens, nos parece assim, bastante significativos de uma certa ineficácia operacional e econômica da logística para o transporte de etanol. Bom, aqui a título de conclusão, portanto, no segmento do ciclo Otto, especificamente, houve expansão de 8,9% dos volumes vendidos pelas distribuidoras à ponta, né, à revenda. A participação do etanol hidratado continuou a avançar sobre a participação da gasolina C, suportada pelas vendas ainda aquecidas de veículos flex, a despeito de uma certa queda da velocidade da venda de veículos, como demonstramos ali na lâmina, assim como pela paridade de preços média favorável ao biocombustível etanol. O volume de etanol hidratado consumido entre janeiro e abril deste ano cresceu 26% aproximadamente, ante o mesmo período de 2008, enquanto o etanol total, hidratado mais anidro, verificou aumento de 17,3% na mesma base de comparação. As exportações de etanol total puderam sentir mais fortemente os efeitos da crise internacional, de maneira que, nos primeiros 4 meses de 2009, os embarques tiveram uma redução de aproximadamente 38% frente ao mesmo período de 2008. Gargalos na infraestrutura de logística têm afetado de forma significativa a logística dos combustíveis, conforme demonstramos, por exemplo, o impacto que esses gargalos têm no custo operacional e o impacto desse custo para o preço final ao consumidor, inclusive o álcool, né, onerando os elos da cadeia de suprimento e afetando os preços para o consumidor final. Não obstante, a atual infraestrutura logística de abastecimento de etanol não tem comprometido o abastecimento em todo o território nacional, o que nos faz crer que há uma margem, né, muito grande de conquista de produtividade, de ganho de eficácia, ganho de eficiência, que vai repercutir na rentabilidade do negócio e no custo final para os consumidores. Porque, se nós temos gargalos na infraestrutura logística, como de alguma forma demonstramos aqui, e, apesar disso, o abastecimento do etanol não foi comprometido em todo o território nacional, logo, o aumento da eficiência vai nos trazer ganhos ainda maiores do que os ganhos fantásticos já obtidos pelo Brasil em matéria de consumo desse biocombustível tão importante na matriz veicular do Brasil. Estudos especializados comprovam, por óbvio, que modais como o ferroviário, o hidroviário e, sobretudo, o duto viário
materializam-se como opções de mais baixo custo, desde que haja escala nos volumes vendidos. Era isso, muito obrigado pela atenção. Agradeço muito, é muito interessante. Bom, certamente todos concordamos que há um caminho muito grande a fazer. Agora, sem regulamentação, sem legislação, vai ficar difícil. Seria interessante podermos entrar nessa questão na hora do debate. Achei super interessante, estava pensando, Roberto me lembrou, lembra de menina, das conversas que eu tinha em casa, de jovem, com meu pai, sobre o modelo de desenvolvimento do Brasil na época dos militares, em que foi a escolha pela rodovia. E essa escolha, feita lá atrás, marcou o nosso país, em termos do que você vê de logística hoje em dia, porque, se você comparar, se vocês tiverem a oportunidade, olhem para o mapa de dutos dos Estados Unidos e do Canadá e olhem para o mapa do Brasil, porque as dimensões são as mesmas, mas a diferença é, assim, brutal. E não só o custo, mas o custo ambiental, etc. Você mudar, você está transportando etanol, gasolina, tudo isso através de gasolina, diesel, e usando o próprio combustível para transportar, é realmente ineficiente. O que me deixa pensar que nós temos uma grande oportunidade de fazer avanços assim enormes. Já temos uma matriz extremamente mais sustentável do planeta e podemos ter, todavia, mais, conforme nós formos crescendo, se conseguirmos crescer, e tenho confiança que vamos conseguir crescer. Nosso próximo apresentador, Alberto Guimarães, eu ia falar, Alberto, sim, eu tenho assim, mais ou menos uma biografia. Não vou falar da sua biografia, que é engenheiro mecânico, é presidente de transporte agora dos projetos de transporte de álcool da Petrobras. Eu perguntei, enfim, cara, já foi muita coisa na Petrobras, há quanto tempo você está nessa companhia? Só 34 anos. Então, a experiência várias e diversas na companhia e agora à frente desse novo desafio. Você sabe usar Como é que eu avanço aqui? Tá, aqui passa, né? Bom dia a todos, bom dia, companheiros de mesa. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês debatendo um tema que é tão relevante, tão importante para essa indústria. Primeiramente, eu queria apresentar a empresa que eu represento. A PMCC é uma sociedade anônima, constituída por três empresas conhecidas, a Petrobras, a Mitsui, japonesa, e a Camargo Correia, que foi criada com o objetivo de implantar um sistema logístico abrangente de escoamento de etanol desde o Brasil Central até a costa, com o máximo de abrangência e aproveitando, tanto quanto possível, facilidades existentes. O capital da empresa está dividido em partes iguais entre os sócios e ela está aberta a participações de novos sócios, particularmente aqueles que possam aportar carga ou facilidades de financiamento ao projeto, cujos detalhes, cujas faces eu vou ter a oportunidade de detalhar um pouco mais à frente. Bom, eu peço licença ao meu companheiro de mesa, o Rogério Manso. Eu peguei emprestada essa foto de uma apresentação anterior que eu tinha feito em outro local. Eu achei que ela ela é eloquente por si só, de mostrar